Igreja, boa noite, nesta sexta-feira, dia 24 de novembro de 2017, irmãos. Mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra de exortação para a amada igreja, mas primeiramente, em nome santo de Jesus Cristo, nós queremos abraçar, nós queremos cumprimentar, parabenizar todos os aniversariantes desta sexta-feira, dia 24 de novembro, e do sábado e do domingo, de todo o decorrer desta semana que se inicia neste domingo. Que grandes bênçãos da parte de Deus sejam derramadas sobre todas as vossas vidas, e que saúde e paz seja uma constante em vossas longevidades terrenas, que vocês possam trilhar neste mundo com grandes projetos, com grandes vitórias, com Deus realizando os desejos dos seus corações, mas tudo isso de acordo com a vontade e o querer do nosso Deus. E portanto vejamos, amada igreja, nesta sexta-feira, nesse dia 24 de novembro de 2017, irmãos, o Brasil está passando por uma crise institucional, uma crise moral, uma crise política, uma crise econômica, social, sem precedentes na sua história. A corrupção foi deslavada, foi uma coisa absurda, catastrófica. O governo que saiu deixou um legado de corrupção muito grande, é o que nós temos conhecimento através da mídia, através da imprensa. E o governo atual, que fazia parte do antigo governo, da antiga administração, também não está nada satisfatório e está deixando a desejar em tudo. Porém, o nosso Deus e Pai ele nos manda um recado para aquelas pessoas que estão hoje olhando para trás, que estão hoje falando que no governo anterior o povo comia, o povo se fartava e saciava a sua fome, o povo tinha uma vida, o povo era mais suprido socialmente, mas isso não é verdade. Hoje também estamos colhendo as consequências das administrações passadas e principalmente da última, que ficou mais de uma década no poder, e o lastro de corrupção de que nós temos notícia através dos veículos de comunicação é catastrófico, é absurdo. Nós não estamos passando a mão na atual administração não, amados, porque ela tem que mudar também, ela tem que ser, mas é tudo no momento de Deus, porque está escrito em Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, submissão à autoridade, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não é a potestade que não vem de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. O termo potestade significa autoridade, por isso, quem resiste às potestades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. E Deus, irmãos, Deus está permitindo que tudo isto aconteça pela desobediência do povo, pela insubordinação do povo, porque Deus escolheu o povo brasileiro e a nação brasileira, conforme está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, ou para o reino do Filho do seu amor. E o povo não está nem aí para Deus, o povo está colhendo o fruto da sua desobediência, daquilo que plantou, conforme está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, ou seja, plantou e está colhendo. Mas hoje nós queremos falar, irmãos, o recado de Deus hoje está direcionado para aquelas pessoas que estão olhando para trás, que estão com saudade da administração anterior, dessa que veio imediatamente anterior a esta que está hoje, que esta que está hoje também não está nada bem, e que esta que está hoje caçou os direitos do trabalhador. Irmãos, nós não estamos elogiando administração nenhuma. Esta que está hoje também, ela está pelas pernas, ela está capenga e tem que ser removida. Deve ser removida. Quando nós formos votar, nós devemos tomar muito cuidado em quem estamos votando. Nós devemos prestar muita atenção para quem nós estamos votando, para qual partido nós estamos votando, para as pessoas que nós estamos votando. Portanto, irmãos, nós devemos abrir os nossos olhos, porque hoje a coisa não está boa, mas o povo está colhendo aquilo que plantou, aquilo que semeou, porque foi conivente, porque se metia em prostituição,
E em Tiago capítulo 4, versículo 4, nosso Deus diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E o povo está aí colhendo as consequências dos seus atos. Mas Deus manda dizer àquelas pessoas que estão olhando para esta administração que saiu, em que este atual administrador da nação era o vice, e está com saudade daquela administração, e está dizendo: porque naquele tempo, na época passada, nós comíamos bem, nós comprávamos melhor, o emprego era satisfatório. Não é nada disso. Nosso Deus está comparando este povo saudosista com o povo de Israel que saiu do Egito após viver mais de 400 anos, mais de 430 anos debaixo do jugo de Faraó do Egito, na escravidão do Egito, e o povo libertou, e Deus libertou o povo da escravidão de Faraó, e o povo depois chegou a um certo ponto no deserto, que o povo olhou para trás e sentiu falta dos tempos em que era escravo no Egito. O povo falou: quisera nós morrermos na terra do Egito, pois nós tínhamos carne, pão e tudo. O povo sentiu saudade da escravidão, e hoje uma parcela da população está sentindo saudade da administração anterior, e Deus manda um recado para elas. Portanto, vejamos, está escrito em Êxodo capítulo 16, versículos 2, 3 e 8. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, ou seja, quando eram escravos no Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Ou seja, o povo estava reclamando, estava murmurando contra Moisés e contra Arão, mas na verdade o povo estava murmurando contra Deus, irmãos. E em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 está escrito: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ou seja, a murmuração traz demônios. Aqueles que hoje estão olhando para trás, estão sentindo saudade daquele governo que passou, daquele partido que estava no poder, está murmurando, na realidade é contra Deus, porque quem está movendo toda esta ação política, esta ação de lavação de roupa nacional, toda esta manobra nacional de limpeza deste país, é Deus, irmãos. É Deus que está no comando da Lava Jato, é Deus que está conduzindo o juiz Sérgio Moro, é Deus que está conduzindo a Força Tarefa, a Polícia Federal, o Ministério Público e todos os órgãos envolvidos na moralização nacional, todas as instituições que estão envolvidas comprometidas em passar o Brasil a limpo, em punir aquelas pessoas que agiram até então, até os dias de hoje, com desmando, com desleixo, que se envolviam em corrupção. Portanto, vejamos Êxodo 16, versículo 8. Disse mais Moisés: isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão para fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmureis contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. E estas pessoas que estão murmurando hoje, estão murmurando contra Deus. Não tem que ficar satisfeitos com a atual administração, não, irmãos. Mas não tem que olhar para trás também, não. Não tem que sentir saudade daquilo que passou, não. Porque em 1 João capítulo 5, versículo 19 está escrito: sabemos que somos de Deus, que todo mundo está no maligno. Ou seja, o mundo está morto no diabo, amados.
Em Efésios capítulo 5, versículo 14, também está escrito: pelo que diz, olha o que Deus manda dizer: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E dentre estes murmuradores existem pessoas que servem a Deus, pessoas que se dizem cristãos e que estão murmurando, e que estão olhando para trás, que estão com saudade do tempo que passou. E Deus manda dizer: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Porque estas pessoas que se dizem cristãs, que estão murmurando, elas estão também em 1 João capítulo 5, versículo 19. Elas estão vivendo ali. Sabemos que somos de Deus, que todo mundo está no maligno. Elas estão agindo como as pessoas que estão no mundo, que jazem no maligno, que estão mortas no diabo. Elas estão se insubordinando contra Deus, porque quem está fazendo todo este movimento de moralização nacional, de combate à corrupção, de passação do Brasil a limpo, é Deus. Deus está usando pessoas, Deus está usando o juiz Sérgio Moro, Deus está usando estas instituições, Deus está usando todas as pessoas envolvidas nesse propósito de moralização nacional. E também está escrito, irmãos, em Osés capítulo 4, versículo 6, o meu povo, Deus está falando para o povo dele, foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, ou seja, a falta de conhecimento da palavra de Deus leva o que? Leva a desobediência a Deus e a sua palavra e a destruição. O povo de Deus está sendo destruído. Por quê? Está murmurando. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, e não murmureis como alguns deles também murmuraram, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. De murmuração traz demônios. Que fica esta palavra de exortação para a amada igreja: pois o Senhor Deus, no momento certo, Ele vai dar um basta, como Ele já está limpando esta nação. Ele vai dar um basta em toda esta corrupção, em todo este desmando nacional. E para isso, irmãos, Ele nos deu o poder de escolher os nossos governantes, para que nós possamos saber no momento de votar em quem vamos votar, para que nós não usemos o nosso voto em vão, para que nós observemos. Tudo está sendo explanado, irmãos, tudo está se tornando público, tudo está sendo divulgado. Só cai agora quem quer cair, ou quem é conivente com a situação. Portanto, que fica esta palavra de exortação para a amada igreja, e oremos para que não façamos, para que não passemos, perecemos, como o povo de Israel que saiu do Egito, e um mês eles atravessariam a terra, o deserto, chegariam à terra prometida, mas demoraram 40 anos. Por quê? Por causa da murmuração do povo, por causa dos pecados do povo. E o povo que saiu da terra do Egito, só quem entrou na terra de Israel, só quem conseguiu chegar à terra prometida foi quem? Foi Josué, Caleb e poucas pessoas, irmãos, porque a quase totalidade ficou prostrada no deserto, morreu no deserto. Portanto, para que nós não perecemos, para que nós não alonguemos este momento de crise, porque esta crise está sendo uma crise de reestruturação, de arrumação do Brasil. Para que essa crise não se alongue, nós temos que viver em obediência à palavra de Deus. Que fica esta palavra de exortação para a amada igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.